Oi, gente. Oi, gente. Eu sou a Flor. Eu sou o Manu. Nunca a gente vai fazer isso agora? A gente tá fazendo isso agora porque tem gente nova entrando no canal. Ah, você é novo? Quem é você? Esse vídeo, apesar de chamar Kung Fu Panda, não tem nada a ver com Kung Fu Panda. Foi só uma coisa que a gente pensou esses dias. Que era ser legal, assim. Vamos chamar esse a gente quis chamar de Kung Fu Panda. A gente adora Kung Fu Panda. Você por acaso já viu Kung Fu Panda? 1, 2 e 3? Esse vídeo não é sobre o Kung Fu Panda. Se Mas você é um chegou pouco, agora, não fique assim, tipo assim, cara, o que essa gente tá falando? Mas A gente vai chegar em algum lugar. eu acho. Vai ser um vídeo confuso. Tem que estar assim aberto. Se também não estiver aberto, não sei. Mas é um vídeo confuso porque a gente tá confuso. A gente tá confuso. A gente fez um vídeo na semana passada sobre a não monogamia e a gente botou no canal e esse vídeo tem 600 comentários. Aqui chama A Culpa é da Monogamia. Não sei se tem 600 comentários, mas tem, quase tem 500 600 comentários e o mais importante é que são comentários muito interessantes, assim, realmente são. Tipo, se você não tá com tempo livre aí e aí você quer ler um negócio maneiro, lê esses comentários desse vídeo, que são muito legais, e a gente ficou lendo e discutindo e tal. A gente ficou discutindo muito e isso gerou uma crise. Sobre as estruturas não monogâmicas, o pensamento não monogâmico sobre as relações. E aí é muito legal. O vídeo não é tão legal, quer dizer, o vídeo é legal, mas o vídeo vai indo, a gente lê 2 comentários de 2 pessoas que acompanham aqui o canal, e aí a gente vai indo muito maduro, assim, muito tal, reflexivo, pensando nas paradas, e aí chega no final, discutindo a monogamia como status quo, como estabelecimento, coisa que está dada e tal, o que é, a relação disso com capitalismo, relação disso com machismo e tudo mais, subjetividade, desejo, toda aquela coisa muito complexa que a gente estava começando a arranhar, assim, tipo, de leve. Aí chega no final, a Flor fala, mas não dá. Basicamente ela no final, com 1 minuto 40, assim, ela fala, não, mas isso aí não dá porque... 2 coisas que ela coloca que são interessantes, super legais de pensar. Uma é que não tem tempo para não ser monogâmico, gente. Já não dá tempo para ser um aqui, como é que eu vou dar tempo para dar um trabalho que dá isso aí? Bom, e aí sobre a experiência do tempo na nossa vida e que muita gente colocou de como o tempo está capturado pelo trabalho, nesse sentido, o capital, né? Não estou sendo irônico, mas sério. E o capitalismo e esse rapto do nosso tempo, da nossa temporalidade, isso é um lado da história. Então a gente não poderia ter relações não monogâmicas porque não dá tempo. E a outra coisa que a Flor colocou, que eu acho que essa, não é que é mais interessante, mas é que essa que ficou batendo mais ainda pra gente essa semana aqui, é que você não conseguiria ter mais de uma relação porque necessariamente você se sentiria ameaçado de ter o seu lugar de ser único dividido com outra pessoa. E aí, então, não dá, porque tem uma situação de posse, porque a posse e tal. E ela falou, não dá, porque tem a posse, não tem jeito. Teve uma pessoa que comentou assim, cara, eu tava indo com a Flor, assim, eu tava com ela, e ela falando, não, maravilhosa, né, a Dandara falando maravilhosa. A Dandara foi a pessoa que fez o comentário que gerou o vídeo. A Tamires também fez outro comentário, maravilhosa e tal, e eu, né, tô acompanhando, tô com a Flor. Daqui a pouco chega no final, a Flor contradiz tudo que ela disse e diz, não, na verdade não dá. Então, essa sou eu. A Flor faz muito Eu sou isso. muito essa pessoa, entendeu? Eu vou, mas de repente eu falo, não é bem assim, não. Às vezes na mesma conversa, assim, literalmente na mesma conversa, ela defende uma coisa e aí dá 5 minutos ela tá defendendo exatamente a outra coisa e eu falo, onde veio isso? Como é que isso aconteceu? Gente, e tudo bem, assim que é. Eu acho que todos nós temos muitos vetores que passam e nos atravessam e a gente, de repente, muda de opinião na mesma frase. Ué, por que não? Precisamos estar abertos para mudar de opinião. Mas eu tenho que dizer que, no fundo, eu fico muito ameaçada com esse negócio de não monogamia. Fico ameaçada mesmo, acho que eu não dou conta, acho que eu vou me sentir muito ameaçada e não vou suportar o fato de não ser a única, a mais amada por aquela pessoa, ser a única. E aí que vem o Kung Fu Panda de tudo isso. Só para deixar claro que a gente não estava efetivamente discutindo a hipótese de abrir a relação, a gente estava elucubrando hipóteses teóricas, assim, né? E não tem nada a ver com abrir a relação ou não abrir a relação. Abrir a relação já é um problema, como... Fala aí, desculpa. Não, é porque, exatamente, abrir a relação já é um problema. Essa fala, vamos abrir a relação,
já significa que a relação está Por princípio fechada. E aí a gente está discutindo sobre abrir a relação ou não. Aí o que a gente está discutindo aqui nesse vídeo, a gente estava discutindo no outro vídeo também, é esse negócio que estamos chamando agora de não monogamia. Que não é... Então, aí que tá. Pô, foi muito legal essa semana, cara, de verdade. Primeiro que eu descobri que tem um negócio que chama Medium, que eu não sabia que existia. Medium. Que é um negócio que as pessoas colocam textos maneiros sobre as coisas. E aí eu fui estudar, eu me senti assim, tipo, entrando na faculdade de novo. Caraca, tem todo um negócio, uma bibliografia que eu não conhecia. Sobre, por exemplo, sobre não monogamia. E foi muito massa, assim. E tem muita coisa. Eu tô começando a estudar, então tem uma porrada de coisa que eu não sei. Mas uma coisa que me bateu, assim, que eu nunca tinha pensado, podem me sacanear por ser estúpido, mas... Eu nunca tinha pensado assim. Para mim é muito claro que o desejo se monta em cada subjetividade de uma maneira. Então eu realmente penso que a gente tem 7 bilhões de maneiras de desejar, de sentir desejo, ou orientação sexual, o que seja. Então eu acho que é tudo muito complexo, muito mais complexo do que hétero, homo, bi, tá? Eu acho que é uma parada assim que cada um monta de um jeito seu desejo. O que é muito lindo de pensar, né? Não, é maravilhoso. Que a gente tenha uma base assim, de formação biológica, e que essa base dê abertura para uma riqueza incomensurável dos nossos desejos. Eu acho muito lindo isso. E consigo pensar isso e consigo perceber isso trabalhando com as pessoas na autoescrita, nos textos e tal, ver como é que as pessoas funcionam, os desejos delas. Mas, por outro lado, eu nunca tinha pensado que se a gente tem 7 bilhões de maneiras de desejar, é razoável que a gente tenha 7 bilhões de maneiras de se relacionar, ou mais, porque são combinações, né? Enfim. Então, só que a gente tem, tipo, uma maneira de se relacionar que é a monogâmica. É assim, né? Monogâmica, entre aspas, né? Porque é supostamente monogâmica, ou monogâmica serial, ou monogâmica com aberturas para um lado, não para o outro, e assim a gente segue sabendo o que a gente está falando. Mas... Por que então? Por que não seria razoável a gente pensar que cada sujeito, cada encontro de 2 sujeitos pode potencialmente abrir para um tipo de relação que vai ser criada por esses 2 sujeitos, que vai ser construída por esses 2 sujeitos. E talvez ela seja assim, assada, assim, assado. E aí foi muito interessante. Aí a gente ficou pensando, mas o que será que determina? Por que pra gente é tão ameaçador tão ameaçadora essa hipótese? Para mim também é. A Flu tá falando dela, para mim também é. E aí a gente ficou pensando nisso, tentando entender se quem tá tranquilo e se sente melhor, né, mais feliz, mais aberto, menos ameaçado no campo não monogâmico do que no campo monogâmico, se tem alguma diferença nesses processos de infância, ou sei lá, de onde que a gente vê, por que essa pessoa deseja assim ou essa assado, né? Porque a gente chegou à conclusão aqui, no jantar ontem, inclusive, que eu e o Emanuel, a gente não se sente aprisionado dentro da monogamia, nesse momento da nossa vida. Pelo menos a gente isso não aparece pra gente como um castigo, assim. A gente não tá sofrendo que a gente tá monogâmico. E aí a gente não tá falando só da quarentena, né? Porque a quarentena... Nesse caso, não estamos realmente sofrendo. Como é que faz pra ter... Como é que faz pra não ser monogâmico nesse momento? Acho que até faz, mas enfim, mais complexo. Sim, mas aí você tem que sair da quarentena, né? Mas a gente tá pensando de novo dentro da lógica monogâmica. Se pessoas que moram juntas, tem vários tipos de não monogamia. Não, se pessoas moram juntas, tudo bem, mas se as pessoas namoram várias pessoas, cada uma mora na sua casa, se você vai se encontrar, você tá quebrando a quarentena, concorda? Concordo, mas tudo bem, segue, é uma discussão que não... não faz sentido. Mas e aí a gente pensou ontem que, cara, na verdade, tem gente que sofre muito com a monogamia, né? Que se sente muito aprisionado, que se sente mal, que não consegue lidar com aquilo, que tá sentindo que tá perdendo, que tá sentindo que tá sofrendo. Eu e o Emanuel, a gente parece, aqui nesse momento da nossa vida... Nesse momento, em outros momentos já foi muito sofrido. Já foi muito sofrida a monogamia pra mim também. Nesse momento da nossa vida, a gente tá tipo assim, tamo tranquilo aqui, monogâmico e tal. Será que isso tem a ver com as nossas estruturas, de como o nosso afeto foi formado e tal? E aí, vamos voltar ao Kung Fu Panda. Estávamos vendo Kung Fu Panda 3. Spoiler aí, hein? Spoiler alert do Kung Fu Panda. Spoiler alert. No Kung Fu Panda 3, se você não sabe, de repente, o Kung Fu Panda encontra, numa cena maravilhosa, o pai dele biológico.
Porque ele foi criado por um ganso. Ele é um panda. Ele é um panda. Foi criado por um ganso. Mas esse ganso nunca contou pra ele que ele era adotado. Não, só já bem mais tarde. Bem mais tarde, né? Ele cresceu sendo um panda e o pai sendo um ganso. Ninguém nunca pensou sobre isso. O que já é uma beleza. O Kung Fu Panda, gente, é muita coisa que tem ali que você pode, entendeu? Levar pra sua vida. Isso nunca foi falado, que ele não parecia o pai e tal e coisa. E aí, de repente, ele encontra esse pai pandão lá, um panda que chega na vila e fala, eu estou procurando meu filho. E ele fala, eu estou procurando meu pai. E aí ele fala, eu espero que você encontre seu filho. E ele fala, eu espero que você encontre seu pai. Nada acontece. E todo mundo fica assim. E todo mundo assim. Eles não estão entendendo. Todos os coelhinhos que tem, tipo... Hã? E aí, de repente, eles caem a ficha de que ele é o filho que o pai tá procurando e aquele panda é o... A gente tava vendo com o Martim, tá? A gente não tava vendo sozinho, só pra dar uma aliviada, assim, né? Tinha o Martim na história, então Cara, justifica. Kung Fu Panda é muito mais profundo que a maioria dos filmes Não, com certeza. feitos atualmente pelos americanos. Pelos americanos, com certeza. Mas, vai. Só pelos americanos. Não, né? Os americanos. Enfim, mas isso não vem ao caso. Aí a gente tá lá. Aí o que acontece? Aí o pai fala, eu vou te levar para conhecer a montanha dos pandas, a nossa vila dos pandas, a vila incrível e tal. E o pai, ganso, fica tipo assim, muito mal. Tipo, como assim? Ele vai levar meu filho? Ele é meu filho, eu criei ele. O panda, pai biológico, fala, obrigado por ter criado ele pra mim. Fala, o quê? Criado ele pra mim? Você fez bem a voz dele. Ele, tipo, é meu filho, assim. Como assim? Não criei ele pra você, ele é meu filho. E aí, todas as questões, né, de identificação, de reconhecimento, tudo que é tipo psicanálise na veia, assim, né, pra todo mundo ali. E aí, nesse momento... Quer continuar? Desculpa. Não, e aí o ganso se esconde lá numa cesta de bolinhos e vai com o filho, panda, para a vila maravilhosa dos pandas com o pai panda, entendeu? Temos dois pais, acabam indo levar o panda pra ele conhecer os outros pandas, porque ele nunca tinha conhecido outros pandas na vida dele, o que é realmente difícil pra ele, ele não conseguia se reconhecer. Não sabia nem que existiam. Ele não sabia nem que existiam outros pandas, ele achava que ele era o único panda do planeta, tipo, que solidão. E aí, o pai ganso fica o tempo todo sofrendo muito. Você deve estar pensando, onde é que eles vão chegar? O que isso tem a ver com o que eles estavam falando da monogamia? Calma. Só que aí eu, assistindo o filme, Emanuel e Martim, eu ficava assim, cara, não acredito que isso tá acontecendo com ele. Com o pai ganso. Coitado do pai ganso, coitado. Gente, não tô acreditando. Gente, olha isso, coitado. E o panda, o Kung Fu Panda, que chama Paul, ele tá tentando, ele toda hora ele pergunta, os meus pais, ele fala sempre no plural, os pais. Então, assim, o Paul, ele não é monogâmico, pra gente chegar onde a gente quer chegar. Ele é não monogâmico, completamente. Ele consegue dar conta daqueles dois pais, ele ama aqueles dois pais, ele tá falando, inclusive, pedindo para aqueles dois pais, a opinião daqueles dois pais em relação à vida dele. Só que eu aqui, Maria Flor, que sou monogâmica, estava ali, tipo, sofrendo muito com o fato do pai ganso ter que dividir o amor de pai com outro pai. Pra mim, tava um sofrimento terrível. E aí o Emanuel falou, depois acabou o filme, o Emanuel falou, cara, você viu como você sofreu, né? Que o ganso tinha que dividir o amor do filho com o outro pai? Eu sofri muito. Eu sofri muito. E aí o Emanuel falou, é difícil mesmo. Eu também achei um pouco sofrido aquilo. Por que será, né? Aí eu falei, será que é porque eu sou filha única? Aí ele falou, será que é? Aí a gente chegou a essa conclusão maravilhosa. Não é uma conclusão, uma hipótese. Não tem nada conclusivo aqui, porque parece que a gente tá... Não, uma conclusão maravilhosa em relação ao meu sofrimento do pai ganso. Desculpa, perdão, vai lá. Tudo certo. Eu achei que você ia falar de uma conclusão sobre o que é, o que determina. Não, a gente não sabe o que é, o que determina. A gente não sabe nada, pessoal. A gente tá aqui todo cagado, sem saber porra nenhuma. Tá. Né? Partindo desse princípio, eu só queria entender por que eu tava sofrendo tanto com o pai ganso que eu não conseguia lidar com o fato de que existia agora o pai panda, tá? Tamo aí. Crianças de 6 anos, tá? Eu continuo sendo uma criança de 6 anos, no fundo. E aí, o Emanuel falou, cara, tem tudo a ver, você é filha única, né? Então, pra você, é o final do vídeo passado. O que acontece pra mim? Eu posso elaborar, mas no final eu vou dizer, não dá certo isso. É porque foi muito engraçado no final, que a Flor falou assim,
Bom, nesse argumento de que ela estava dizendo que não dá para dividir o afeto, como se o afeto fosse um inteiro que você divide em pedaços de pizza, assim, né? Como se fosse assim. Mas o afeto não é inteiro. Tá? Mas, gente, o afeto não é assim, dividido metade para cá, metade para lá, você fica com um quarto, eu fico... Nosso afeto não funciona assim, não é realmente fatias, não pode ser fatiado. E aí, ela falou, por exemplo, então, você vai estar me dizendo com esse argumento de que o afeto é dividido, que uma mãe que tem 2 filhos necessariamente tem menos conexão afetiva do que uma mãe que tem um filho só. Aí ela falou, não, mas aí é diferente, porque é mãe e tal e tal. E a gente ficou pensando, talvez isso tenha a ver com essa para ela, de ter sido o centro mesmo, o único de qualquer coisa. Eu tenho um irmão. E aí, para mim, é entrar na disputa com o irmão de quem que vai ter mais amor dos pais e tal, que também é uma frequente. A gente ficou pensando, será que tem... Eu queria perguntar para as pessoas, perguntar mesmo, sobre a sua estrutura familiar e como que você acha que isso tem relação com o seu tipo de ameaça dessa abertura afetiva, assim. É uma hipótese só, tá, gente? É uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa aqui tipo Ibope, assim. É tipo só uma hipótese pra pensar. Porque pra mim é muito ameaçador dividir Por mais que eu pense que o afeto, racionalmente aqui, elaborando com vocês pensando, não, claro que não, o afeto é uma coisa que a gente não tá dividindo, né? Nosso afeto é sempre inteiro para as pessoas... Desculpa. Fala. Não, é porque quando a gente pensa em ter um filho nosso, além do Martim que é meu, você fala, não, mas você sempre vai amar mais o Martim. Você sempre fala isso, né? Você vai amar mais o Martim porque ele é o primeiro, seu filho e tal. Eu falo, não, por que você tá falando isso? Porque pra você realmente tem eu lembrei disso agora, tem uma lógica de, você fala brincando e tal isso, mas tem uma lógica de que o filho único. E aquilo não tem como dar conta dessa abertura. Lembrando que até os 13 anos de idade, eu não era só filha única, eu era filha única, neta única, sobrinha única. Eu era a única criança das minhas 2 famílias, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Então, pra mim, E lembrando que quando meu irmão nasceu, e eu tinha 16 anos quando meu irmão nasceu, falei... Meio irmão, né? Irmão por parte de pai. Mas é meu irmão? Como não, assim? Eu sei, mas é porque você não perdeu a sua mãe continua só não, sua. a minha mãe continua só minha. Mas quando o meu pai teve outro filho, com 16 anos, falei que eu não ia de jeito nenhum encontrar aquela criança, que eu não ia no hospital ver. Meu pai teve que, tipo assim, me enganar pra eu ir visitar o meu irmão no hospital. Porque pra mim era tipo assim... Eu não quero nem saber que isso existe. Então, vocês acham que tem alguma relação possível para se fazer aí? Uma relação possível para a gente entender? Porque eu fiquei pensando assim, como é que a gente poderia então criar campos, criar mesmo socialmente, em gerações e tal, campos relacionais mais saudáveis? Né? Porque não adianta você pegar alguém totalmente ameaçado de ser abandonado, assim, uma pessoa que morre de... Porque o que eu sei, tipo, factualmente? Que tem muita gente que tenta entrar em relações não monogâmicas e sofre muito. E tem muita gente que não sofre muito. E aí isso gera situações, às vezes, de abuso, de coisa, de gente que vai ser perversa, às vezes não, às vezes coisas... Tô falando das pessoas com as quais eu tô trabalhando, tá? Então, pessoas que vão se lidar muito bem com isso, muito melhor do que pessoas que vão lidar com relações monogâmicas. Vocês escrevem muito pra gente também, dizendo isso, né? Então, mas qual é essa relação entre essa construção desse seu afeto, dessa ameaça do abandono, dessa ameaça do outro, dessa ameaça de ficar sozinho e essa possibilidade de ter relações de menos posse, né? De menos possessividade? É uma questão mesmo, assim. E aí a outra questão que se coloca a gente ficou com essa hipótese, assim, né, de se isso tem a ver, se isso passa por aí. Mas ao mesmo tempo a gente também poderia considerar que uma pessoa que teve muito amor nessa infância, que foi uma criança muito amada e tal, no meu caso, eu poderia ter uma certa liberdade, porque eu sei que eu sou amado, meu amor tá garantido, claro. então eu poderia ter uma liberdade de ser não monogâmica, por exemplo. Porque tá tudo certo. Porque tá tudo Você certo, tem pra onde porque voltar eu tenho sempre, pra onde voltar sempre. Mas não é o que observamos em relação ao meu ser humaninho. Ao seu. Aí a gente poderia, se fosse em psicanálise, pensar sobre as situações de narcisismo primário ou escolha de objeto que vem depois, das fases desse desenvolvimento psíquico aí, né? Porque então você teve essa situação, mas você não aprendeu a dividir nesse sentido, né? Dividir parece que a gente está dividindo, mas de se atravessar por outros vetores, né? De ter outros vetores que não fossem exclusivos para você. Não sei. Mas aí a gente poderia dizer que todo mundo também que tem irmão, então quanto mais irmãos você tiver, mais não monogâmico você é. Claro que não. Não claro, dá, né? Claro que a gente não está dizendo isso, gente. A gente está só querendo pensar junto nesse espaço Porque maravilhoso. tem gente que sofre tanto com a não monogamia e gente que não sofre.
O que é? Que a gente consegue... A gente não vai chegar a uma resposta, é óbvio, né? Porque isso, infelizmente, não é estatística assim. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer comentários maravilhosos e vão ensinar várias coisas pra gente maravilhosas. A outra coisa que eu queria colocar nesse vídeo aqui, não sei se temos tempo, já temos 19 minutos, eu falo o que eu quiser, o canal é meu, eu faço o que eu quiser fazer, entendeu? Eu posso ser monogâmica também se eu quiser ser monogâmica, entendeu? Problema meu. Porque eu tenho uma questão muito séria pra colocar. Me pergunto e pergunto a vocês. Dá pra gente pensar na não monogamia antes da gente desconstruir de verdade na nossa sociedade aqui, Brasil e tal, a machistada? Eu não sei se é uma coisa separada da outra, né, amor? Sim, mas eu quero dizer que percebo, vejo em amigos e coisas assim, histórias que eu conheço e tal, que esse lance da não monogamia, numa bolha, né, mais privilegiada e tal e coisa, várias vezes os rapazes, os brother aí tudo, se aproveitam desse papo de não monogamia. Você tá falando no campo heterossexual? No campo hétero, apenas no campo hétero, tá, gente? Tô falando do campo hétero, que é onde eu observo um pouco. Os rapazes se aproveitam desse negócio todo da não monogamia, das mulheres, a maioria das vezes as mulheres, elas propõem a coisa da não monogamia, porque estão tentando revisar o lugar delas na sociedade, estão se empoderando do próprio desejo e estão falando, não quero isso, não quero. Acho que não é só por isso, acho que também os homens traem com menos índice de repressão, então propor a não monogamia não faz tanto sentido necessariamente, né? As mulheres têm tendência eu acho, no nosso campo social, para lá, com o índice de construção da figura feminina, do discurso sobre a figura feminina, ter mais culpabilização com a possibilidade de trair. Então, essa é uma hipótese também. Então faz sentido propor, e aí, vamos repensar isso aqui? Acho que na maioria dos casos que a gente conhece nas relações heterossexuais... tô falando só das relações heterossexuais, tá, gente? Tô falando... Então, como é que a gente faz para ter relações não monogâmicas, relações heterossexuais não monogâmicas, sem revisar de verdade o machismo nessa estrutura? Mas eu acho de verdade que uma coisa está ligada à outra necessariamente. Mas o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não acho que a gente vai... Inclusive, esse é um bom exemplo para dizer que não tem essa resposta. Essas coisas estão Não tem, mas o que acontece é que vários brother aí ficam se aproveitando da não monogamia para continuar fanfarronando e só multiplicando a machistice. Eu vi um vídeo da Amanda Palha, não sei se vocês conhecem, que é muito interessante. Ela faz uma crítica à estrutura da família, assim, é bem legal. Eu vou botar aí embaixo. Tem um vídeo sobre a família, é na mesma fala, não conhecia ela, não sei se vocês conhecem, mas eu não conhecia. E aí a gente vai chegar num lugar que é mais... Vai, fala. Que é essa passagem que tem a ver com isso, de uma relação de posse para uma relação de consumo, né? Que tem a ver com essa abertura torta, que é a não monogamia, não dizendo que por isso a gente possa não falar sobre a não monogamia, não é o contrário, mas e aí é uma outra coisa, que é assim, sem revisar o capitalismo, a estrutura de consumo e tal, a não monogamia corre o risco de bater numa mudança da posse do feminino para o consumo, né? Para uma mercantilização da relação, né? Então é isso que eu tô querendo dizer. Você é consumido e consome numa velocidade, ela chama de ego mercantil. Acho maravilhoso. Ego mercantil é um negócio que eu quero levar para a vida. Nunca tinha ouvido, pelo menos, talvez não seja dela, mas de como a gente então faz essa tradução, e acho que na perspectiva masculina hétero lá, isso cai no campo da replicação intensa do machismo e da objetificação da figura feminina, bastante, eu acho, assim. Porque eu acho que no campo heterossexual, que é o campo que a gente pode tratar aqui, já que somos... o nosso lugar de fala. O nosso lugar de fala, eu acho que é muito complicado propor uma relação não monogâmica quando a gente tem um momento, por exemplo, se você vai ter um filho com alguém, onde a mulher vai ficar 9 meses grávida, e aí a chance dela sair por aí, encontrar alguém, conversar com alguém, transar com alguém, vai ser reduzida. E que depois ela vai ficar um ano aí nesse cuidado dessa criança, né? É porque eu acho que aí você está de novo pensando, eu entendo, mas acho que está de novo pensando a não monogamia no modelo de casamento aberto. Casamento aberto. Acho que pode tem outros sistemas.
que isso é menos uma questão, mas é uma opinião. Outros sistemas de redes não monogâmicas, Como assim? comunidades não monogâmicas, casamentos se você com vetores mais atravessados por mais gente, mais jeitos, outros tipos de poliamorosidade. Sim, se você mora numa comunidade com várias pessoas e aí você tem várias relações que aí você já não é monogâmico. Então, justamente, a não monogamia, disso que a gente tá falando. Aí você já não É que você tá falando da saída da monogamia. Eu tô pensando como fazer isso do ponto de vista de uma realidade... Da nossa vida. Da nossa vida e da vida da maioria das pessoas no Brasil. A gente não pode pensar também que o Brasil inteiro pode pensar na não monogamia como uma coisa razoável, assim. Entendeu? Pensando nas mulheres negras, entendeu? Das comunidades carentes onde nem existe monogamia, como a gente teve aquele comentário. Elas a maioria das relações delas não como se diz? Tem um comentário maravilhoso de uma pessoa que disse isso. Que essas mulheres já partem do princípio que elas não vão ter uma relação monogâmica. Elas já não têm, elas já estão num certo lugar de abandono e de objetificação, onde o cara vai lá, vai transar e tal, vai meter um namorinho, ela engravidou, o cara foi embora, entendeu? Sim. E vai fazer isso de novo com uma outra pessoa. Então, eu tô pensando aqui, porque eu acho muito legal a gente pensar, sim, a monogamia vem do capitalismo, vem da propriedade privada, vem de tudo isso. A gente tem que revisar tudo isso, sim, mas a gente também tem que pensar como é que a gente faz pra revisar de uma forma que seja possível para todas as pessoas, não só pra gente aqui privilegiado, heterossexual, com uma casa legal, bacana, né, e nananana. Porque aí, legal, era o que eu tava falando ontem no jantar. Tamo aqui tomando um vinho, conversando sobre isso aqui com o nosso macarrão, entendeu? Na nossa casinha legal no Jardim Botânico. Tipo, isso é um lugar muito confortável de poder revisar as coisas, né? Sim. Então, por isso que eu tô falando, como sai disso? Porque a gente tem que lembrar que as pessoas continuam casando de branco, gente. Que dia é hoje, né? Que horas são? Que horas são, como diria a Rita. Então as pessoas continuam nessa... A média brasileira continua se relacionando dessa forma. E só reproduzindo esse tipo de relacionamento. Não estão se questionando, não estão perguntando. A gente aqui tá... Mas nesse sentido, essa discussão é uma discussão de vanguarda, assim. É uma discussão da frente da história, assim. Ai, a gente é tão vanguarda. Não, a gente não. As pessoas que estão realmente vivendo esse troço. Bom. As pessoas que A gente é um pouco vanguarda. Eu quero ser vanguarda. As pessoas que estão empurrando os limites para que a gente consiga, então, fazer... Sim, e tal, mas é que a gente também tem que empurrar os limites, entendeu? Mas eu acho que sim, e eu acho que essa discussão tem que ser feita, a Amanda fala isso também, tem que ser feita com propriedade e atenção para que não seja simplesmente o capitalismo dando mais um nó na coisa e dando um jeito de fazer consumir mais. Então... Por isso que eu tô falando da machistice. Como é que a gente pode revisar de verdade o machismo nas relações heterossexuais? De verdade. Porque uma coisa é você falar assim, a gente é livre, a gente é moderno, então a gente pode, né, ter um relacionamento aberto, transar com várias pessoas e tal, e aí o brother tá lá transando com várias pessoas e, sacou? E mandando várias mensagens pra várias minas no Instagram e no Tinder, não sei o que lá, mas tendo aquela mulherzinha que ele dorme no sábado. À noite ou vai ao cinema, entendeu? Sim. É isso, Martins. Pegar uma coisa. Rapidamente, ele veio pegar uma coisa. Não sei se eu tô simplificando. Espero que ele um dia possa... Eu penso nisso também. Que ele um dia possa ter uma relação... Eu acho que já é, por exemplo, considerando que ele tem pensando nos afetos, né? Considerando que ele tem 2 casas, de fato, realmente ele tem 2 casas, que ele consegue viver 2 coisas e que o afeto em relação a um tem que ser maior. Mas ao mesmo tempo ele é super monogâmico. Super, ele tem o amor da mãe muito certo na vida dele. E o amor do pai muito certo na vida dele. E ele não quer dividir isso com ninguém. Com ninguém. Gente, o que vocês acham aí? Tem jeito? Quais são os caminhos? Esse é um vídeo realmente para abrir conversa, tá? A gente não tem a menor certeza sobre absolutamente nada disso. Óbvio, como ficou bem claro, imagino. Não, esse vídeo é um vídeo confuso. Confuso. Mas estamos juntos, né? Isso é que importa. Tchau. Quer falar tchau? Eu não sei, eu tô confusa nesse vídeo.